Olá, sejam muito bem-vindos ao Visão Tatame. Aqui nós batemos um papo com visão para o crescimento de uma academia de jiu-jitsu infantil. Eu sou o Fabrício Santos e o tema de hoje é: ter uma aula programada ajuda no crescimento de turmas de jiu-jitsu infantil na sua academia ou na minha academia? Claro que sim, né? Programação para o nosso trabalho, né, ajuda muito no desenvolvimento, no tempo, na organização. Então, você fazer uma aula programada é muito, mas muito válido para o seu negócio ele continuar crescendo, ou para você que vai abrir turmas, né, de jiu-jitsu infantil. Então, você já coloca aí, ó, na sua agenda o assunto programação. Você precisa de ser organizado, programar suas aulas, programar sua equipe, fazer reuniões para que tudo dê certo, tá bom? Durante a semana. Para começar, eu vou falar um pouquinho até de um filme, né? Eu não me recordo o nome do filme, mas eu acredito que quem tenha mais aí de 30 anos de idade já tenha assistido esse filme uma ou mais vezes. Eu já assisti ele várias vezes, inclusive já vi junto com meu filho. É um filme do ator Arnold Schwarzenegger, onde ele é um policial e ele tá fazendo uma investigação, né, de um bandido, acho que ele é traficante, se não me engano, e ele vai para uma escola. Ele é escalado, ele e uma outra policial, uma policial feminina, eles são escalados para fazer o acompanhamento de uma criança, né? Porque o pai, ele fugiu da cadeia, do presídio, e ele tá indo atrás dessa criança, para pegar essa criança. E aí, a mulher do filme, né, a atriz, no filme ela passa mal e ela não pode ir dar essas aulas, né, que é um jardim de infância, né? Ele vai dar aula para criança bem pequenininha ali, de 3, 4, 5 anos de idade. Então, como ela não pode ir, ele resolve, ela, né, melhor dizendo, ela resolve que ele que vai fazer esse trabalho de ser professor dessa turminha. Então, no primeiro dia de aula, ele sem programação nenhuma, né, ele programou nada, só chegou lá, achou que era simples, né, chegar lá e dar comando e as crianças iam obedecer, enfim. Ele chegou para dar aula, as crianças tomaram conta dessa aula, fizeram muita bagunça, quebraram tudo, jogaram, pintaram as paredes, fizeram uma algazarra danada. E ele se sentiu assim, desesperado com aquela situação, saiu correndo e abandonou a aula, né? Aí, a diretora da escola estranhou, né, aquela atitude dele ali, e pensou assim, caramba, esse cara veio aqui para dar aula e abandonou a aula. No dia seguinte, ele programou o que ele faria para ter aquela turma ali na mão dele, para ele colocar disciplina e ele ser atraente para a turma. Então ele estudou, ele programou a aula ali, e ele teve muito sucesso, né? Muito sucesso mesmo com essa turma. As crianças adoravam ele, os outros professores admiravam ele, os pais dos alunos admiravam ele e reconheciam que o trabalho dele estava sendo muito bem feito e muito bom. Então, trazendo para nossa realidade, eu fiz essa analogia aí do filme, né, com os professores de jiu-jitsu. Você imagina você chegar numa segunda-feira, passou o final de semana ali, você chegar numa segunda-feira sem você ter uma aula programada, sem ter feito ali uma programação de aula, e chegar, entrar no tatame e dar uma aula de qualquer jeito, né? Quem está de fora vai ver isso como um desleixo, né? Como um despreparo desse professor. Onde ele não teve o cuidado, né, de programar uma aula, fazer as atividades lúdicas bem criadas, né, onde todas as crianças elas conseguem fazer todas as atividades juntas ali, envolver a turma no trabalho dele, que isso é extremamente importante. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Você envolver a turma, envolver todos os alunos dentro dessa proposta aí de aula organizada, de uma aula programada. Então, cria uma má impressão, fica um mal-estar muito grande e talvez você vá perder alunos por causa dessa falta de organização e de programação das suas aulas. Trazendo um pouco mais adiante, quando você programa as aulas, você cria uma aula para segunda, que é a mesma que você vai dar, a não ser quando tem diferença de idades, né? Você quando dá diferença de várias idades ali. O baby, a turma de iniciante, né? Que é de 6 até 9 anos, que é intermediário também. A turma avançada, que é de 10 até 14 anos, 13, 14 anos. Quando você dá essas 3 aulas com idades diferentes, você também tem que programar uma aula, programar para cada aula, para cada faixa etária, o tipo de aula que você vai dar. Não adianta você achar que a mesma aula que você der pro baby vai dar para a molecada ali dos 3 até os 9 anos, que são os iniciantes e o intermediário, que você vai dar para os avançados.
não vai dar certo. E traz o inverso, né? Dos avançados para intermediários até chegar no baby. Pior ainda. Nossa, terrível isso. Vai dar super errado, então você vai ter que ter um tempinho ali para você programar essas aulas com métodos diferentes, né? Com o envolvimento diferente, com posições diferentes, com brincadeiras diferentes, porque a idade ela é diferente. Então, assim, elas não conseguem ter ainda uma comunicação. Se fosse para ser assim, então você misturava todo mundo numa aula só, e aí você ia fazer aquele salseiro de criança ali com várias idades, e com certeza absoluta não dá certo, vai dar ruim. Pode dar certo em projeto, né, porque é gratuito, e aí os pais eles ficam muito envolvidos, aonde a criança ela tem que estar ali, mas por ela não vai estar, ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir incomodada, não vai se sentir incluída, ou pior ainda, não vai se sentir excluída das atividades, então já deu ruim. Como que eu faço? Hoje eu só dou aula para os intermediários, iniciantes intermediários, que é de 6 até 9 anos. Eu tenho 3 turmas nessa idade. Eu pego ou na terça e na quinta, né, que são dias que eu tenho folga, ou no sábado eu já faço uma programação da semana, que eu dou aula segunda, quarta e sexta. Então eu faço a programação da segunda, da quarta e da sexta-feira. Normalmente a posição do jiu-jitsu vai ser a mesma que eu vou dar segunda, quarta e sexta, sempre acrescentando um pouquinho mais de uma para outra. Vou dar um exemplo. Eu começo a semana com a queda, com o double leg, com a baiana. Na segunda eu vou fazer o double leg, vou explicar com detalhes ali, eles vão fazer. Aí na quarta eu já vou fazer o double leg de novo, o passo a passo dele, derrubar, e aí eu já incluo uma passagem de guarda nessa mesma posição, então ele já vai numa sequência, quedei, passei. Aí na sexta, aí eu já vou um pouquinho mais para frente, eu vou passar o double leg, vou fazer a passagem e vou fazer uma montada técnica. Então eu coloco aquele trabalho ali da semana, então, ou seja, né, aquela criança que começou na segunda-feira fazendo essa posição, quando chegar na sexta, ela já repetiu isso várias vezes, então já vai ficando ali gravado, né, na memória muscular dele, essa posição. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da questão da posição de jiu-jitsu. Como eu falei que eu gosto de incluir as crianças dentro da programação de aula, e isso ajuda muito em casa, com questão de organização com os pais, eu vou montar um circuito no tatame. Eu vou montar um circuito no tatame, onde eu vou colocar vários elementos. Eu pego algumas crianças, escolho, falo, quem tiver bem comportado na aula, que tiver tudo certinho, obedecendo o tio Fabrício, eu vou escolher para estar ajudando a organizar essa aula. Aí as crianças ficam tudo paradinha lá na parede, esperando, né, eu escolher aquele aluno para ajudar nessa organização. Escolho 2, 3, vou colocando os elementos, eles vão colocando também. Uma coisa ou outra ali eu corrijo, mas sem eles perceberem, eles têm que se sentir realmente inclusos, né, importantes para aquilo aí que eles estão fazendo, a executar aquele trabalho ali. E aí a gente faz esse circuito, todo mundo pegado ali no circuito. Sempre os circuitos que eu uso tem tudo a ver com o jiu-jitsu, uma entrada de baiana debaixo da faixa, com sprawl, pulando os cones, aí eu coloco uma faixa esticada, né, fazendo variação de lado, passagem de guarda, no final ali um rolamento de frente, um rolamento de costas. Eles gostam muito desse circuito, né, porque é bem rápido, é bem intenso, e como eles são extremamente acelerados, né, isso faz muito bem para eles. Final do circuito, eu pego e falo, agora eu vou escolher mais 3 para estar ajudando a guardar os elementos, para guardar os objetos. Ok? Então, vem você, ajuda o tio Fabrício a guardar. Eles rapidinho vão lá, vão catando tudo, colocando, coloca tudo arrumadinho ali no cantinho pro tio Fabrício. E aí eu vou e uso para casa. Falo, vou dar um exemplo para vocês, hein? Daqui na academia não pode ter bagunça. Tudo tem que estar organizado, tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque quando eu for procurar, eu sei que o cone está aqui, que o chapéu chinês está aqui, que as faixas coloridas estão aqui, que as bolas, né, de pilates estão aqui. Então, eu sei exatamente onde está tudo. Por quê? Porque foi colocado tudo no seu devido lugar, tudo organizado. Então, o que vocês têm que fazer na casa de vocês, no quarto de vocês? Vai brincar, pegou os brinquedos, espalhou o brinquedo pela casa, acabou de brincar, pega tudo, guarda na caixa, igual vocês estão fazendo aqui na academia com o tio Fabrício, guardando tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque quando você quiser brincar de novo, quando você for procurar o seu brinquedo, você sabe que ele está no lugar que você guardou. Chegou da escola para tirar a roupa, para tomar banho.
Nada de deixar a roupa jogada. Vocês não vão ver aqui na academia o tio Fabrício deixar o kimono dele jogado, a faixa dele jogada, o chinelo dele virado. Não. Tudo no seu devido lugar. Acabei de treinar, dobro meu kimono, enrolo minha faixa, pego minha hashiguard, troco ela, tomo banho, guardo tudo dentro da minha bolsa para levar para casa e colocar para lavar. Então vocês na casa de vocês também tem que ajudar o papai e a mamãe. Beleza? Então tudo organizadinho. Tamo junto? Fez tudo certinho? É assim que tem que ser em casa também. E esses comandos e essa conversa que você tem com as crianças, dessa questão de organização, ajuda os pais do lado de fora. O pai já ficou, opa, esse professor aí é bom. Esse cara tá preocupado, cara, em ajudar o meu filho a ser uma criança organizada em casa. Aí outra coisa que eu faço também, falou, ó, o tio Fabrício, para estar aqui hoje, ele programou a aula para vocês, tá? Ó, eu estudei o que eu ia colocar aqui, que a gente ia fazer de posição, anotei no meu caderninho tudo certinho, conferi se o meu material estava todo dentro da minha bolsa para eu chegar aqui não ter esquecido nada. Vocês também têm que fazer isso, tá? Ó, já é tudo rapazinho, mocinha. Quando chegar da escola, já anotou na agenda lá durante a aula lá quais vão ser as matérias do outro dia, já organiza o material escolar de vocês para o outro dia. Não espera chegar 6 horas da manhã na hora que vocês acordam, para vocês, o pai ou a mãe, e ali ver a agenda correndo e arrumar mochila para vocês irem para a escola, não. Cada um tem que ter sua responsabilidade. Olha o grau lá, ó, o grauzinho da responsabilidade. Então eu vou fazendo essas comparações ali para ajudar, e isso ajuda muito. Eu tenho vários relatos, vários feedbacks de pais que falam que os filhos, depois que começaram a treinar jiu-jitsu, melhoraram muito a questão da organização, tanto na parte pessoal deles, quanto na parte escolar e em casa também. Então isso é muito bacana. Muito bacana você poder ajudar, contribuir com a educação e a criação dessas crianças. Voltando a falar da questão da programação, não basta somente você. Se você tem vários professores dando aula, se você tem várias turmas de jiu-jitsu, onde outros profissionais trabalham com você, só você se programar, não. Os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, elas também precisam ter essa consciência, precisam ter essa responsabilidade na questão da programação. Um outro exemplo para você que eu vou dar. Você tem um monitor, é você e mais um monitor. Esse cara, ele recebe para estar ali com você. Você dá uma comissão das suas aulas para ele. Ele não está ali de graça. Por isso que é importante a remuneração, porque aí você pode cobrar dessa pessoa, desse rapaz ou dessa moça. Ele não fez a programação junto com você, você passou para ele ali, ele nem olhou, tá ok? Durante a aula ali, se ele não tiver muito esperto, ele vai se perder. Ele vai se perder e isso vai atrapalhar o seu trabalho. Então, eles precisam de ter essa consciência, precisam de ter treinamento para estar sempre alinhado com o trabalho de crescimento. E para ter crescimento, você precisa de ser organizado, muito bem organizado. Um outro problema é o professor que tem o jiu-jitsu infantil ali como um bico, não é? E qualquer probleminha que ele tiver fora da academia, ele vai levar para dentro da academia. Um exemplo, né? O cara brigou com a mulher, não vai trabalhar hoje, não vai dar aula. Aí manda qualquer um aluno ali que não tem preparo nenhum, programação nenhuma para dar essa aula. Cara, tá fadado ao fracasso, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar mesmo. Por quê? Porque você pegou qualquer pessoa, pior ainda se não for dar aula e não mandar ninguém. Aí os pais saem de casa, se deslocam de casa, levar o filho para a academia e chegar lá não tem professor para dar aula. Eu tô falando porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Inclusive na nossa academia. Há muitos anos atrás, o professor faltou, não avisou ninguém, e aí tá lá aquele monte de aluno ali no tatame esperando a aula. Aí eu passo, aí pergunto para ele, cadê o fulano? Rapaz, eu acho que não veio não. Eu falei, eu acho. Aí você vai lá na recepção, aí pergunta pro secretário, fala, rapaz, o professor não vai vir dar aula agora não? Não me avisou nada não. E ninguém sem saber, você sem saber, o seu colaborador sem saber, o professor sem dar uma satisfação, sem avisar. E isso é extremamente ruim. Então, devido a essas condições, essas condições ruins de trabalho, onde o cara não tá nem aí, porque ele tem aquilo ali só mesmo como um bico, um hobby, um passatempo, né? E aí ele não faz bem feito. Ele não faz bem feito. E isso acaba gerando um problema, né? Um problema para a academia, um problema para os pais, um problema para os outros professores, porque ficam ouvindo ali as reclamações. E graças a Deus a gente conseguiu resolver isso, né? Há muitos anos atrás nós resolvemos isso e hoje a nossa academia ela é extremamente profissional, tá? As pessoas elas passam mal, às vezes aparecem compromissos inadiáveis, mas tudo tem que ser comunicado previamente. A não ser eu estou indo para a academia, bati meu carro.
Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar meu telefone e ligar para a recepção. Falar assim, ó, avisa o outro professor, né, o instrutor, vamos colocar assim, o meu monitor aí, o meu instrutor, que ó, eu bati o carro, não vou conseguir chegar na aula, tá? Mas como já teve a aula programada, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não vai ficar perdido ali, chegar lá, inventar moda, fazer coisas por coisa. Não, ele já está consciente, ele já tem tudo dentro da agenda dele, ou do celular dele. Por quê? Porque já foi discutido sobre isso. O porquê que vai ter essa aula, por que vai ter essa posição, o porquê que o aluno tal está com dificuldade, o que a gente tem que fazer para ajudar esse aluno a melhorar as condições dele de aula ali, para ele ficar mais motivado. Tudo isso tem que ser conversado antes. Então, por isso que se chama programação, é você programar algo que vai acontecer, beleza? Então, como eu falei, pode acontecer situações, mas o professor responsável por essa aula, ele tem que ter essa responsabilidade. Aconteceu alguma coisa que ele não vai poder dar aula, ele tem que avisar imediatamente para os outros professores eles estarem prontos, não serem pegos de surpresa, tá ok? Então, isso é um ponto muito importante que vai ajudar muito para você alavancar a sua academia. E não pensa que mesmo que os pais estão do lado de fora ali, não tem muita experiência, né, com as suas aulas, com o jiu-jitsu, que eles não observam esses tipos de comportamento, de falta de preparo, de falta de organização, de programação de aula. Eles sentem isso assim, ó, instalado o dedo. É muito rápido. Quando eles veem que o professor está meio perdido ali, já começa o cochicho por lá de fora. Na nossa academia, nós permitimos que os pais participem das aulas. De que forma? Fiquem pro lado de fora, tá ok? Sem mexer muito no celular, tá? Porque não adianta nada, o cara tá ali, ele fica o tempo todo ali, ó, com a cara no celular, não vendo o que tá acontecendo com o filho dele. Nós optamos por isso, por uma questão de segurança, que eu posso falar disso ou hoje nesse vídeo, ou num próximo vídeo também, que eu acho que é importante falar sobre isso. Então eles percebem muito rápido essa questão aí de quando o professor está perdido na aula. Programou, o professor é responsável, ele avisou o coordenador dele ali, o monitor ou o professor, porque na nossa academia são vários faixas pretas, né, que dão aula, e vários faixas pretas que são monitores também, que estão sendo preparados para serem professores de turmas. E através disso, ele já vai estar ali, ó, filezinho, foi avisado, ele não vai ser pego de surpresa, chegou lá, deu a aula dele igual ou melhor a sua aula, não é? Que isso também é muito legal, tá? Ter essa competitividade, né, de qualidade de aula. Isso faz com que cada um se esforce ainda mais para melhorar suas aulas, para melhorar sua comunicação. A comunicação é extremamente importante para o crescimento das turmas, para um financeiro saudável. A partir do momento que você se comunica bem, que você sabe o que você está falando, tanto para as crianças e os pais que estão lá de fora ouvindo, isso vai criando um ímpeto, né? Vai criando um vínculo muito forte entre a academia e os alunos, entre o professor e os alunos, entre a academia e os pais, entre os pais e os professores. Então, você saber se comunicar é muito, muito bom, muito importante. Então, voltando a falar, né, que os pais, eles sentem esse despreparo do professor ali, e aí fica aquele cochicho por lá de fora, um fala uma coisa, outro fala, nossa, não tá legal essa aula aí, nossa, que eles estão fazendo muita bagunça, e poxa, a gente vem cansado, né, pra academia aqui, pra trazer o filho pra treinar, e aí fica esse negócio aí de qualquer jeito, não tá legal. Não, mas quando eles veem que você está preparado, que você foi programado para aquilo ali, dá super certo. Aí os comentários são positivos, os feedbacks são positivos, e isso é muito gostoso de ouvir. Eu tenho vários relatos assim de quando acabam as minhas aulas, os pais, eles fazem fila para falar comigo, para agradecer, para falar que o filho melhorou na escola, que o filho melhorou o comportamento em casa, que o filho está mais responsável, que o filho está mais envolvido nas tarefas de casa, de recolher um lixo e levar para fora de casa, de ajudar a lavar uma louça, a organização dele com o quarto, com as roupas dele sempre dobradinha, a roupa suja não é no chão mais, é no cesto de roupa suja. Ele está mais assíduo, né? Ele mais higiênico, gosta de escovar os dentes, passar fio dental. Tudo isso é falado, é plantado na cabecinha deles ali. Em cada aula eu sempre tenho uma mensagem para passar, às vezes umas mensagens mais longas, outras mais curtas, mas sempre você tem que falar. E não é falar qualquer coisa, é saber o que você fala, com consciência, lembrando que você está lidando com crianças e os pais estão de fora ouvindo, então é extremamente importante você saber o que você está passando de mensagem. Se cair bem, vai ser maravilhoso, se cair mal, é desastroso.
ok? Então, assim, eu às vezes eu me sinto assim, privilegiado por ter tido a oportunidade de trabalhar com crianças, que são seres assim tão puros, tão legais, tão carinhosos, e assim, eu me sinto lisonjeado, privilegiado por fazer esse trabalho tão legal, tão bacana, e que nós, professores de jiu-jitsu, a gente precisa de um reconhecimento, não só de tapinha nas costas, abraço, um aperto de mão, um agradecimento, não, a gente precisa de reconhecimento financeiro, tá ok? Então, para você ter um bom reconhecimento financeiro, você tem que ser um excelente professor de jiu-jitsu, você tem que ser um excelente administrador, você tem que ser um excelente executor e comandar uma equipe, né, para você alavancar os seus números. É muito importante você estudar, você ler, você ver vídeos, seguir exemplos de coisas que deram certo, né? Principalmente nessa área voltada aí do jiu-jitsu. O jiu-jitsu está crescendo demais, o mundo inteiro fala de jiu-jitsu, dos benefícios que o jiu-jitsu traz para a vida dos seres humanos. Então, assim, tá na hora da gente ganhar dinheiro com esse negócio, e tá na hora de você largar esse bico, o jiu-jitsu como um bico, e levar isso como uma profissão. Imagina você, quando chegar em um lugar assim, você não está lá naquele emprego convencional mais, um outro lugar que você for, um outro país, uma outra cidade, alguém perguntar o que você faz. Aí você dá aquela respirada funda. Eu sou professor. É professor? Professor de quê? Eu sou professor de jiu-jitsu. Você vai ver como que a pessoa do outro lado ela vai ficar impressionada. Nossa, é sério? Você é professor de jiu-jitsu? Sim. É mais ou menos um cara que ele se enche de orgulho, a família dele se enche de orgulho, falar que eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou pintor. É você se encher de orgulho e falar que você é um professor de jiu-jitsu, que você é um professor de jiu-jitsu infantil, que você é um disciplinador, que você é uma pessoa que tá moldando seres humanos, melhorando seres humanos, melhorando a vida deles, melhorando a saúde deles, melhorando em tudo. Isso é maravilhoso. Eu falei para vocês uns minutos atrás aí que eu ia falar sobre o porquê que a gente deixa os pais ficarem, né, em volta do tatame assistindo às aulas por questão de segurança. Nós resolvemos, né, fazer isso antes, não era permitido, os pais deixavam os filhos e ficavam pro lado de fora da academia lá. A nossa academia é dentro de um shopping, então tem uma área grande pro lado de fora ali, eles ficavam ali batendo papo e tal, mexendo no celular. E nós resolvemos permitir que os pais participem das aulas por uma questão assim de segurança. Você imagina uma criança, você acaba a aula, ou no meio da aula você vai e chama o pai, ou liga para o pai e fala, vem aqui pegar seu filho que ele quebrou o braço. Aí você vai ter que explicar como que ele quebrou o braço. Diferente se ele está ali, ele vê se acontecer. Acidentes acontecem, tá? Outra dica que eu dou também para os professores aí, vamos fazer o curso de primeiros socorros, tá? É super importante, tem que fazer. Tem que fazer. Se você quer alavancar seus números aí, você quer ter uma academia número 1 aí, você precisa de ter esse curso aí no seu currículo. E aí, ou pior ainda, uma criança que acaba a aula, ela vai e fala com o pai, fala, olha, o professor colocou a mão aqui em mim na hora de amarrar a faixa. Eu, Fabrício, eu só amarro faixa em meninas se não tiver uma das instrutoras femininas na aula. Se tiver instrutora feminina que amarra a faixa das meninas, são elas. Eu não amarro faixa nas meninas. Não tem a professora, não tem a instrutora durante a aula. Aí o que eu faço? Eu pego essa criança, eu viro ela em direção à mãe ou o pai que está pro lado de fora, amarro a faixinha dela com todo o cuidado do mundo. Dos meninos, a mesma coisa. Eu nunca amarro a faixa dos meninos com eles virado para a parede, com as costas para a parede. Eu sempre viro em direção aos pais. Isso é extremamente importante, tá? Você, professor de jiu-jitsu, se atenta a isso, tá ok? Não fica com brincadeira de mau gosto com as crianças. Evita de ficar colocando a mão o tempo todo na criança. Evita, tá? Evita de colocar, tá bom? Não fica agarrando a criança, abraçando, beijando. Não faça isso. Não faça isso. Mesmo que você tá ali sem maldade, não faça isso, porque isso não cai bem. Não cai bem. As crianças, elas são carinhosas por natureza. Elas querem o tempo todo ficar te abraçando, te beijando. Você tem que manter uma certa distância em relação a isso daí. Mas você é psicótico. Não sou psicótico. Isso é questão de cuidado. Você está lidando com o filho do outro, não é o seu filho. Seu filho você beija, você abraça, você faz carinho nele. Filhos dos outros você tem que tomar cuidado.
Porque dependendo da situação ou de quem está vendo ali, gravando um vídeo de maldade, pode colocar, você deu um abraço pra criança ali, aí pega um vídeo, coloca na internet, fala, professor de jiu-jitsu agarrando criança, professor de jiu-jitsu colocou a mão no bumbum da criança, professor de jiu-jitsu colocou a mão no peito da criança. Cara, cuidado com isso. Tem gente ruim em todo lugar. Tem gente ruim em todo lugar. No jiu-jitsu tem gente ruim, na escola tem gente ruim, na igreja tem gente ruim, então no hospital tem gente ruim, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é uma dica que eu dou, tá bom? Que funciona com a gente e eu espero que funcione com vocês também. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.